Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Nós estamos estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, analisando o contexto e tirando sempre lições para as nossas vidas. Eu quero nesse momento convidar você aí a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo aqui, estamos no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos do versículo 16 até o versículo 35. Espero que depois você faça essa leitura aí. Nós não vamos ler devido ao nosso tempo, mas Atos 23, do 16 ao 35. Paulo está enfrentando aquele julgamento em Jerusalém, em Cesareia, e nós aprendemos muita coisa aqui. Nós olhamos algumas lições tão pesadas, não é, que Paulo passou. E hoje nós vamos estar avançando nesse sentido. Comentando esse ponto, Warner Bohr, ele comenta o seguinte, ele diz que quando 40 fanáticos fazem o juramento, não é possível manter sua decisão em segredo. Você deve lembrar, nós estudamos aqui anteriormente, que havia um grupo de 40 homens que fizeram um voto de anátema, que não iam comer nem beber enquanto Paulo não fosse morto, e tramaram matar Paulo, e tramaram fazer uma emboscada para matá-lo. E esses 40 homens fizeram esse voto, esse juramento, e Deus usou alguns instrumentos para desarticular essa conspiração contra Paulo. Usou seu sobrinho, nós lemos nesse texto, que eu espero que você tenha lido, seu sobrinho, o centurião, o comandante da escolta, composta por infantaria e cavalaria. Deus providenciou que 470 soldados, quase a metade da guarnição do templo, protegesse Paulo no traslado até Cesareia. Paulo não estava no controle da situação, parecia fragilizado no meio dessa situação toda, mas apesar de Paulo não estar no controle, Deus estava no controle, não é? Deus estava controlando cada detalhe. O próprio Deus abriu as portas da providência, do livramento. E como é bom confiar e descansar no Senhor, mesmo quando parece que estamos sozinhos, não é? Parece que estamos indefesos. Mas quem está cuidando é Deus. Wiersbe, citando Agostinho, ele disse assim: confie o passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Então, confia no passado, a Deus o passado, o presente e o futuro, porque na sua misericórdia, no seu amor e na sua providência, Deus está nos detalhes, cuidando de cada passo, de cada ação. O que nós sabemos nesse texto é que a notícia da conspiração contra Paulo passou do sobrinho de Paulo para Paulo, de Paulo para o centurião, do centurião para o comandante, que agiu a partir da orientação do sobrinho de Paulo, não é? Sem dúvida, ele, ficando sabendo disso, providenciou logo, porque Paulo era um cidadão romano também, e então tratou com todo cuidado, porque Deus estava cuidando de Paulo. É feito o traslado, então, de Jerusalém para Cesareia. O comandante romano Cláudio Lísias escreveu uma carta para o governador Tibério Cláudio Félix, e sobre forte escolta, uma escolta armada, enviou Paulo então a Cesareia, no quartel-general de Roma, na Palestina. O destacamento, como eu disse, 200 soldados, 70 homens de cavalaria e 200 lanceiros, ou seja, Paulo foi escoltado por 470 militares. Soa como um suprimento exagerado, não é? Que representava cerca da metade da guarnição. De Jerusalém a Cesareia eram 90 quilômetros o trajeto. É a região muito perigosa, habitada por
por judeus. Existia uma cidade chamada Antipátride. Era uma cidade construída por Herodes o Grande, que estava a uns 38 quilômetros de Cesareia, e era usado como um posto militar romano para descanso, no meio desta longa viagem entre Cesareia e Jerusalém. Nesse lugar, era uma região aberta, habitada na sua maioria por gentios, não era um lugar apropriado para emboscadas. Então, a partir dali, houve uma redução nas tropas, né? Alguns voltaram e o restante seguiu viagem. Cesareia era o destino de Paulo. A sede do governo romano não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia, e ali Paulo ia enfrentar Félix. Você que lê a Bíblia já deve ter ouvido falar de Félix. Félix, ele havia nascido escravo e, por influência do imperador Cláudio e mais tarde por Nero também, ele conseguiu o cargo de governador. Félix foi o primeiro homem que nasceu escravo e conseguiu chegar ao posto de governador numa província romana. Ele, só a nível de curiosidade, de informação, Félix casou com 3 princesas. A primeira não tem o nome dela, não se conhece o nome, não há relatos. A segunda era neta de Antônio e Cleópatra. E a terceira era Drúzila, filha de Herodes Agripa I. Félix era um homem inescrupuloso, era um homem violento, é um homem que, apesar de se tornar um procurador da Judéia, um governador, ele nunca deixou a sua mentalidade de escravo, de servil. Tácito, ele escreveu o seguinte falando sobre Félix, ele diz: ele praticou todo tipo de crueldade e luxúria, exercendo o poder de um rei com os instintos de um escravo. Era diante desse homem que Paulo estava sendo levado para fazer a sua defesa, para ser julgado. Mas sabe o que nós tiramos aqui hoje, com o nosso estudo hoje, tendo mais um contexto histórico informativo? Mas a gente pode tirar para a nossa vida a providência de Deus, não é? A intervenção de Deus. Alguns homens haviam feito um juramento, um voto de matar Paulo, e à custa de não comer nem beber até fazer isso. Mas Deus usou os meios. A história chegou até o comandante e Paulo é tirado dali em segurança. Sabe por que o plano deles não foi à frente? Porque Deus estava no controle. Sabe, nada intentado contra um homem, uma mulher, alguém que confia no Senhor, que está no centro da vontade de Deus. Nada intentado contra quem Deus tem planos e propósitos, nada prospera. Não adianta. Pode armar os planos mais ardis possíveis. Pode fazer os planejamentos mais ocultos aos olhos dos homens possíveis. Mas o Deus que nós servimos é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, até os segredos mais profundos, e é um Deus onipresente, que está em todo lugar, então não há nada oculto aos olhos dele. E Deus cumpre os seus propósitos. Com base nisso, os nossos corações precisam se acalmar e não ficar preocupado com tantas coisas. Deixa Deus conduzir. Às vezes vai gerar sofrimento, desconforto, mas Deus está no controle de cada detalhe. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.